Deus escolhe justamente a tribo de Levi, a tribo que nasceu para unir, a tribo que nasceu para ligar, e levanta dali os levitas, para que por meio do louvor eles liguem o coração de Deus ao nosso coração, para que por meio da adoração o nosso coração se una ao coração de Deus. Louvar é bem mais do que cantar, louvar é bem mais do que acertar o tom de um hino. Louvar é bem mais do que arranjos vocais. Arranjos vocais, qualquer um que estude um pouquinho de técnica, ou que assista alguns vídeos aí no YouTube, vai praticar. Mas louvar a Deus não. Louvar a Deus é adorá-lo na beleza da sua santidade. Louvar a Deus é buscar do âmago da alma a razão para a canção. Louvar a Deus é dar a cada tom da música uma razão, um sentido, uma causa, um direcionamento, um propósito. Isto é louvar. Quando os levitas do nosso século entenderem isso, queridos, a coisa vai ser diferente. Eu ainda creio no Deus que chama músicos para profetizarem por meio da música. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 25, versículo 1, Davi estava preparando o exército de levitas para servir no templo. E ele separa os que seriam porteiros, separa os que seriam zeladores, separam os que prestariam serviços no templo. Ele diz assim: ei, dos filhos de Asaf, um dos maiores músicos da Bíblia, aquele que escreveu: a quem tenho eu no céu além de ti. Dos filhos de Azã, dos filhos de Jedutum, eu quero que vocês separem levitas. Para quê, Davi? Para cantar no culto? Não. Eles não vão só cantar, eles vão profetizar por meio da música. Os levitas que estão aqui, levante a sua mão assim, você que é levita de Deus. Eu quero ministrar sobre a sua vida, que Deus vai te levantar para profetizar por meio da música. Eu quero ministrar ao teu candarabassurabacandarabaxai, que Deus não vai te chamar somente como uma voz bonita no meio de tantas vozes bonitas. Deus vai te levantar com um louvor profético, com uma voz profética, que vai tocar corações, mudar corações, transformar vidas. E quando você cantar, não vai ser o teu nome, vai ser o nome dele. Não vai ser a tua mensagem, a mensagem dele. Não é a tua imagem, é a imagem dele. Não é a tua glória, a glória dele. Deus vai te levantar nessa geração para profetizar por meio da música. Aleluia! Deus está neste lugar. A presença dele já é perceptível no nosso meio. Abra a tua Bíblia, por gentileza. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Não se desconecte dessa atmosfera de adoração. Eu vou fazer como Eliseu, eu vou pregar e o músico vai tocar, para que a nossa alma esteja bem unida, amalgamada à alma do Senhor Jesus. Meu pastor, meu agradecimento pela oportunidade. A família de levitas, Adala, Deus te abençoe pelo contato, pela honra que nos dá de estar ministrando aqui na AD Canaã. 1 de Paulo aos Coríntios, ó vontade de adorar Jesus. Capítulo 6, versículo 19, eu sinto a presença dele aqui. Quem encontrou diz amém. Quem sabe o que quer dizer amém? E se eu disser para você que assim seja, é o último significado da palavra amém. A palavra amém é a abreviatura de uma frase hebraica, El Melech Neeman, que quer dizer: Deus é rei fiel. De onde você tirou isso, pregador? Primeiro, dos originais. Segundo, carta à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, Jesus diz assim: escreve a carta para a igreja de Laodiceia, e diz que quem está escrevendo é o amém.
Jesus é o amém, então ele não pode ser o assim seja. Quando ele diz isto diz o amém, ele está dizendo, isto diz o que é rei fiel, isto diz o que é confiável, isto diz o que não falha, isto diz o que não erra, isto diz aquele em quem não há variedade, isto diz aquele que é firme, isto diz o que é verdadeiro, isto diz o que é seguro, por isso isto diz o amém. Cada vez que você diz amém, você está dizendo, Deus é confiável, Deus é rei fiel, Ele é rei fiel. Por isso, quando você for dizer amém, não diga mais aquele amém amarelo, amém, aquele amém para cumprir tabela, não. Quando você disser amém, lembre-se que você está declarando para o mundo, aleluia, tanto físicos tropeçam e caem. Uns tropeçam e caem, mas nós estamos de pé. Amém? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. O Senhor me incomodou com este tema para a mensagem desta noite. O tema da mensagem será templo ou sinagoga? Templo ou sinagoga? Você vai já entender a mensagem. Leia comigo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós e vem de Deus? Não sois de vós mesmos. Vire aí para o teu irmão e diga assim, não sois de vós mesmos. Diga assim, você já não se pertence mais, você já não manda mais na tua vida. Há alguém que mora em você e que é o teu Senhor. Mas porque Ele é o meu Senhor, versículo 20, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, pois corpo e espírito pertencem a Ele, ao Eterno, ao Supremo, ao Altíssimo, ao Grande, ao Elohim, ao Adonai, ao El Shaddai, o Todo-Poderoso, aleluia, ao Criador, ao Legislador, ao Sustentador de todas as coisas. Nós pertencemos a Ele. O apóstolo Paulo tem uma preocupação enorme com a igreja de Corinto. E se você se debruçar sobre a primeira carta e posteriormente sobre a segunda carta, você vai perceber diferenças abissais entre elas. Na primeira carta, Paulo está preocupado com aquela igreja, preocupado de que a igreja de Corinto compreendesse o propósito da sua existência, preocupado em que a igreja de Corinto entendesse a razão de estarem na igreja, de estarem reunidos, de servirem ao Senhor. Ele começa a carta escrevendo carinhosamente, dizendo: vocês são demais, vocês são uma igreja destacada, no meio de vós não falta nenhum dos dons espirituais, vocês são sábios, vocês são inteligentes. Aí no versículo 10 ele começa a dizer: mas eu tenho ouvido que no meio de vocês há alguém que está se envolvendo com coisas que não interessam. Eu tenho ouvido que no meio de vocês há pessoas que não estão compreendendo o propósito da sua chamada, estão se envolvendo em dissensões, em divisões, se envolvendo em discussões, uns dizendo que pertencem a Paulo, outros dizendo que pertencem a Apolo, outros dizendo que pertencem a Pedro, e outros que não querem obedecer a homens, dizendo que pertencem só a Jesus. Paulo começa a se preocupar em formar o caráter daquela igreja. Paulo começa a tentar fazê-los entender. E o que é a formação do caráter, senão a capacidade de compreender e definir quem nós somos? Olha, Deus está falando comigo de uma maneira tão carinhosa nesta noite. O que é a formação do caráter, se não a capacidade de definirmos quem nós somos? No capítulo 3 da carta aos Coríntios, Paulo escreve àquela igreja dizendo assim: olha, eu queria passar para um outro level com vocês, eu queria ir a outro nível de conversa com vocês, mas vocês ainda são meninos, vocês ainda são crianças,
Vocês ainda são carnais. Vocês ainda não entenderam o propósito da chamada. Parece que não nasceram de novo. No capítulo 6, ele faz a mesma discussão. Ele levanta o mesmo debate. Ele traz as mesmas razões, dizendo: como é que pode? Vocês ainda não entenderam que Deus chamou vocês para uma coisa diferente. Vocês ainda não entenderam que vocês não são senhores da igreja. Vocês são servos daquele que é o Senhor da igreja. Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, porque o que havia lá eram crentes inteligentes, crentes sábios, crentes cheios de dons, mas que imaginava que todo o pacote de bênçãos que Deus tem para nós é para nos exaltar, que imaginavam ser eles os formadores, os mantenedores, os sustentadores da obra, quando na verdade não eram. Então Paulo chama a atenção deles no versículo 19 para dizer, ou para perguntar, ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo? Ele usa a palavra templo. A palavra templo no grego do Novo Testamento quer dizer santuário do Espírito Santo. A palavra templo no hebraico é recall, e a palavra recall quer dizer palácio onde Deus está entronizado. Paulo estava dizendo: será que vocês não entenderam que a vida de vocês não tem propósito em si mesma? A vida de vocês isoladamente perde a razão. Ela só tem sentido se Deus estiver sentado no centro. Ela só tem sentido se Deus estiver no trono. Ela só tem sentido se Ele estiver no comando. Toda escritura inspirada é proveitosa para ensinar. E Paulo não usou a palavra templo em vão. Havia dois lugares de reuniões religiosas do Novo Testamento. Um era o templo, o outro era a sinagoga. Por que Paulo não disse: vós sois sinagoga do Deus Altíssimo? Por que ele não disse: vocês são sinagoga do Espírito Santo? Há uma diferença entre templo e sinagoga. Há algo que nós precisamos definir se nós somos templo ou se nós somos sinagoga. Mas qual é a diferença entre templo e sinagoga, pregador? A primeira diferença entre o templo e a sinagoga é que na sinagoga não há espaço para Jesus. Na sinagoga só há espaço para homens. Lucas capítulo 4, versículos 28 e 29, no dia que Jesus entrou na sinagoga de Nazaré e pregou, expulsaram ele de lá. Sinagoga é lugar de homem, sinagoga é construída por homens, sinagoga é o lugar onde a humanidade, e quando eu falo humanidade, não falo em humanidade no sentido geral, eu falo de humanidade como aquilo que é humano. A sinagoga é o lugar onde a nossa humanidade aflora. A sinagoga é o lugar onde nós transpiramos, onde nós arrotamos os nossos defeitos enquanto homens, e neste lugar não há lugar para Jesus. Por isso os fariseus expulsaram Jesus da sinagoga, expulsaram Jesus de Nazaré, expulsaram Jesus de perto dele. Enquanto na sinagoga não há espaço para Jesus, no templo ele está entronizado. Enquanto na sinagoga não há espaço para Jesus, Isaías no capítulo 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Isaías estava no templo e ele ainda diz assim: ó, a orla das suas vestes enchia o templo. A orla das suas vestes enchia o templo. Se na sinagoga não há lugar para ele, no templo só há lugar para Jesus. Enquanto na sinagoga aflora a nossa humanidade, no templo a nossa humanidade é desconstituída, é desfeita, é destronada, é derrubada. Enquanto na sinagoga quem se destaca são os homens, aqui dentro todo homem tem que dizer como João, no capítulo 3, versículo 30, importa que ele cresça e que eu diminua. Enquanto na sinagoga os homens entram pequenos e saem grande, aqui no templo é diferente. Ele entra grande e sai pequeno na presença de Deus. Lá na sinagoga você entra como ouvinte e pode chegar a ser mestre da sinagoga.
ao título de rabi. Aqui o cara vem do mundo com o título de doutor, pós-graduado. Aqui o cara vem do mundo com toda a fama que tem lá, com todos os títulos, com todas as graduações. Aí daqui a pouco ele perde o título de doutor e começa a ser chamado de irmão por aquele mesmo irmão que não tem título, que não tem alfabetização. É ele desaparecendo e Jesus reinando na vida dele. Por que Paulo não disse que nós éramos sinagogas? Porque sinagoga é lugar de disputa. Atos 17, a Bíblia diz, Paulo passou 3 meses disputando na sinagoga em Tessalônica, disputando. Atos 18 não foi diferente. Apolo na sinagoga pregando com Paulo e debatendo e disputando. Sinagoga é lugar de disputa, templo é lugar de comunhão. Atos 2, 44 a 46 diz assim: e tinham tudo em comum. Você sabe o que quer dizer? Tinham tudo em comum. Ah, irmão, eu sei. Ele gostava das mesmas coisas que eu, não. Tinha tudo em comum. Tá com frio, meu irmão? O meu paletó vai te aquecer. Tá com fome? A minha comida vai te alimentar. Não tem nada meu e nada teu. Tudo é nosso. Eles tinham tudo em comum. E perseveravam unânimes. Unânimes. Você sabe o que é unânimes? Unânime quer dizer no mesmo sentido, no mesmo ânimo. Unânime quer dizer um mesmo ânimo, uma mesma intenção. Por isso Paulo diz que nós somos templo, porque templo é lugar de comunhão, e Deus nos chamou para comunhão. Você sabe o que quer dizer comunhão? A palavra comunhão vem do grego koinonia, e a palavra koinonia no seu sentido mais prático quer dizer estar com o coração mergulhado no coração do outro, estar com o coração mergulhado no coração do outro. Lá na sinagoga os homens batem cabeça, debatem teorias, debatem teologia. Aqui não, aqui nós mergulhamos o coração no coração do outro, choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram e adoramos ao Deus da nossa vida. O que há na sinagoga, o que Jesus encontrava quando entrava nas sinagogas? Jesus encontrava enfermidades. Mateus capítulo 12, versículo 9, ele foi pregar numa sinagoga e lá estava o homem com a mão mirrada. Sabe por quê, irmãos? Porque sinagoga é lugar de homem, onde o homem se destaca, Deus fica quieto. E o homem não pode fazer muita coisa. Por que Jesus sempre encontrava enfermos nas sinagogas? Basta eu te lembrar que Jesus em Lucas 13 entrou numa sinagoga e lá estava uma mulher que há 18 anos andava assim, ó. Há 18 anos andava assim, ó. Há 18 anos a mulher na sinagoga andava assim, curvada. Jesus encontrou um homem com a mão mirrada. Jesus encontrou uma mulher curvada, porque um espírito de enfermidade estava sobre ele. Era o que Jesus encontrava na sinagoga. Os homens que estavam na sinagoga tinham conhecimento, tinham dinheiro, tinham destaque, mas não tinham graça de Deus para curar os seus enfermos. Por isso Jairo, quando a filha dele morreu, ele saiu correndo atrás de Jesus para dizer: mestre, a minha filha, eu não posso fazer. Mas tu não é da sinagoga, Jairo. Mas a sinagoga só tem homem. O poder está nas mãos de Deus, a graça está nas mãos de Deus. Sinagoga era um lugar onde se encontrava enfermidade. E no templo, adivinha o que havia no templo? Este lugar é lugar de cura. E o meu Deus é o Deus que cura as feridas da história. Você lembra quando José era governador? Ele era governador, mas não tinha esquecido de nada, pastor, que tinha acontecido na casa dele. Da perseguição, do sofrimento, da traição, do desprezo. Aí quando Jacó vai despedir os seus filhos para voltar para o Egito, ele diz assim: leva alguns presentes para José, que ele nem sabia que era José. Leva uns presentes para o governador, leva, mas que presente? Leva nozes de pistácia, leva amêndoas e leve também azeite.
leve também o bálsamo. Por que Jacó mandava o bálsamo? Ele nem sabia, mas era Deus dizendo a José: é tempo de sarar as feridas, é tempo de sarar as feridas. Deus não deixa feridas abertas dói, feridas abertas atrasam a nossa alma. Por isso nesta noite Deus te diz: tu és templo, e como templo a tua vida deve ser sarada. Templo é lugar de cura. Você crê que Deus vai curar a tua vida nesta noite? Você crê que vai voltar a orar como orava antes? Você crê que vai esquecer de quem te pisou, de quem te humilhou? Você crê que não vai cantar: quem me viu na prova vai me ver na bênção? Não. Deus não vai exaltar você para provar nada para ninguém. Deus não precisa disso. Deus não vai cantar abaxarabacandaraia. Deus não vai te dar vitória para humilhar ninguém, não. Ele vai fazer como fez com José. Ele vai colocar no governo, mas vai te usar para abençoar quem te perseguiu, quem te maltratou, quem te feriu, porque nós somos templo, e do templo flui cura. Nós somos templo, e do templo flui cura. Tem alguém por aí cantando: quem te viu na prova vai te ver na bênção, quem te viu nadando vai te ver na beira da praia. Não, queridos, Deus vai te abençoar, e aquele que te perseguiu vai ser abençoado por você. Deus vai te abençoar, e aquele que te maltratou vai ser cuidado por você. Deus vai te abençoar, e da tua vida vai fluir cura para os que estão feridos ao teu redor. Porque nós somos templo e não sinagoga. Na sinagoga há espaço para demônios. Marcos 1:23, Jesus entra na sinagoga. O que é que ele encontra? Um homem endemoniado. Por quê? Porque onde Jesus não está, Satanás opera. Ele só quer uma brechinha para operar. Mas no templo ele não entra. Sabe por quê? Porque quem está lá é maior que ele. Porque nele Deus está entronizado. Na sinagoga se busca o reconhecimento do homem. Você sabia que era proibido confessar Jesus como Cristo dentro da sinagoga? João capítulo 9, Jesus cura um cego. Aí os fariseus chamam o cego e dizem: me diz uma coisa, era cego, nasceu cego. E quem te curou? Quem me curou foi Jesus. Ele é o Cristo. Eles: não, você não entendeu, eu vou te fazer. Chamou o pai do menino: você é pai desse menino? É. Ele é teu filho? É meu filho. Nasceu cego. Mas quem foi que te curou? Aí o pai diz assim: pergunte a ele. Porque a lei dizia entre eles que aquele que confessasse a Jesus como Cristo seria expulso da sinagoga. Na sinagoga não há espaço para reconhecer a Jesus. Mas você sabe o que acontece no templo? Mateus capítulo 21, versículo 15. Jesus expulsou os mercadores, aí sentou no templo. Aí os fariseus, pastor, homens entendidos, inteligentes, que viviam querendo medir Jesus com as suas réguas, não se encaixa na profecia, não é o Cristo. Eles viviam querendo medir Jesus, eles não reconheceram Jesus. Em alguns momentos disseram: não pode ser o Filho de Deus. Aí vem um coralzinho de crianças, olha Jesus curando, vê Jesus no templo e começa a dizer: Hosanas ao rei que vem, Hosanas ao rei que vem, Hosanas ao rei que vem, Hosanas ao rei que vem. Enquanto nas sinagogas não se enxerga Jesus, no templo ele é adorado, erguido, ovacionado, exaltado, bendito. Alguém quer até transformar o templo em sinagoga. Os fariseus chegaram para Jesus e disseram: está ouvindo isso aí, Jesus? Manda essas crianças parar de cantar. E Jesus disse: vocês não são tão entendidos da lei? Por que vocês nunca leram que da boca dos pequeninos, da boca daqueles que mamam, flui um perfeito louvor? Se tem uma coisa que Jesus não admite, é que seja transformado templo em sinagoga. Eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida, pastor.
Deus nunca vai deixar que essa igreja se torne sinagoga. O nome aqui sempre vai ser o dele, Jesus. O grande aqui sempre será ele. O louvor aqui vai ser sempre para ele. Deus vai levantar a muitos para que o propósito dele aqui se cumpra perfeitamente. Deus não admite que templos sejam transformados em sinagoga. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se você está a um passo de virar sinagoga, mas nesta noite o meu Jesus vai encontrar você para te fazer lembrar que tu és templo. Marcos capítulo 11, versículo 15. Chega Jesus no templo. E o que é que Jesus encontra no templo? Homens que compravam e vendiam. Homens que faziam câmbio, trocavam moedas. E homens que vendiam pombos engaiolados. Homens que queriam transformar o templo em sinagoga, porque na sinagoga quem manda é o homem. Na sinagoga é como eles querem, da maneira que eles querem. Aí Jesus disse: não, no templo é diferente. Eu quero que você entenda isso, porque se nós somos templo do Espírito de Deus, Jesus não vai deixar que nos transformem em sinagogas. Eu estou começando a entender melhor a mensagem que Deus me deu agora. Eu estou começando a compreender mais claramente o que Deus quer falar comigo. Lá ele encontrou os que compravam e os que vendiam. Por que Jesus expulsou? Jesus saiu quebrando tudo. Chutou o pau da barraca. Chicoteou alguns que estavam lá, lembrando: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Na sinagoga vocês bagunçam, mas aqui quem manda sou eu. Por que Jesus expulsou os que compravam e os que vendiam? Imaginou a negociação? Eu dou tanto. Não, mas eu quero tanto. Não, mas eu faço por tanto. Não, mas eu só dou tanto. Os homens ditavam o preço. Na sinagoga era assim. Os fariseus ditavam o preço da salvação, ditavam o preço para seguir a Deus. Mas no templo é diferente, pastor. Quem dita o preço é ele. Quem diz o preço é ele. Tem muita gente aí dizendo o preço para pregar, o preço para cantar, o preço para servir a Deus. Eu só te sirvo assim, Jesus. Eu só te sirvo dessa forma. Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quem diz o preço é ele. 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 No templo quem diz o preço é ele. Alguém vai querer pagar pela tua vida, meu filho. Eu nem te conheço, eu aceitei Jesus aos 7 anos e te confesso que não acompanhei a tua carreira como cantor fora. Mas assim te diz o Senhor nesta noite. E quando eu comecei a pregar, o Senhor já me deu essa palavra para ti. O Senhor te chamou para ser levita. Você sabe por que ninguém vai poder pagar o preço por você? Porque Jesus já pagou o preço e estabeleceu o padrão. Aqueles que quiserem dizer o preço pela tua vida vão ter que conversar com Jesus. Ele estabeleceu na cruz do Calvário. Versículo 20, o que é que Paulo diz no versículo 20 do capítulo 6 que nós lemos? Fostes comprado por um bom preço. Bom preço. Quer pagar, quer dizer o preço? Morra na cruz. Quer dizer o preço aqui dentro? Morra na cruz e ressuscite no terceiro dia. Quem diz o preço é ele. Aqui dentro quem diz o preço é ele. O preço da salvação quem diz é ele. O preço da tua vida ele já pagou. Foi preço de sangue. Quem diz o preço é ele. Por isso Jesus expulsou os que compravam e os que vendiam.
Eram os mesmos homens que diziam: faça assim e dessa forma, e assim você vai pagar pela sua salvação. Aí Jesus disse: não, pela graça sois salvos. É dom gratuito de Deus para vocês, mas alguém pagou o preço. Por isso o poeta sacro disse: eu sei que foi pago um alto preço, para que um dia nós fôssemos um. Aí ele diz: quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava na igreja, ele não pensava em sinagogas, ele pensava em templos. Templo não é lugar de vendedores nem compradores. Por isso Jesus expulsa os vendedores e compradores. Templo é lugar de comprados e remidos pelo sangue de Jesus. No templo não cabe compradores nem vendedores. O templo é lugar de comprados. Quantos comprados tem aqui? Quantos? Oh, fostes comprado por um momento. Jesus expulsa os cambistas. Cambistas eram aqueles que trocavam moeda. Tinha gente de todo canto. Chega o camarada com dólar e o cambista trocava em real. Chegava com real, ele trocava por euro. Era o cambista. As moedas que transitavam ali. Por que Jesus expulsa os cambistas? Porque aqui dentro moeda humana não vale. Aqui dentro só tem uma moeda. Aqui dentro só há uma moeda. E não é moeda de compra nem moeda de troca, é a moeda de gratidão. No templo só entrava moeda de gratidão. Ninguém entrava para comprar, ninguém entrava para vender. Pastor, a moedinha que entrava no templo era aquela moeda da viúva, que quando chegava a hora da oferta, ela tirava do bolso tudo que tinha e depositava no gasofilácio. Era a oferta da viúva. A moeda aqui dentro é moeda de gratidão. A moeda aqui não te habilita a comprar nada lá fora. A moeda aqui é moeda de gratidão. Aquele que te comprou. Permita-me te dizer uma última coisa e encerrar a mensagem. O que Jesus encontrou no templo e expulsou? Ele expulsou vendedores e compradores. Ele expulsou cambistas. Mas por que ele destaca que tinha gente lá vendendo pombo? Por que Jesus, por que os narradores, e é quase uma unanimidade nos 3 evangelhos que registram este fato? Por que ele fala de homens que vendiam pombas engaioladas? E Jesus foi lá e quebrou as gaiolas. Porque esses mesmos homens que engaiolam pombas na porta do templo são os que querem deter a atuação do Espírito Santo dentro da igreja. Um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. Lucas 3:21. E subindo Jesus da água orou, e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Existem pelo menos 2 significados para pomba na Bíblia. O primeiro significado é o Espírito Santo, eu vou encerrar com ele. O segundo significado, pomba é sinônimo de simplicidade. Pomba é sinônimo de pureza. Pomba é sinônimo de sinceridade na Bíblia Sagrada. Jesus fala: sede simples como as pombas, embora prudentes como serpentes, sejais simples como as pombas. Em Cantares de Salomão, os olhos da amada são comparados aos olhos das pombas. Um olhar sincero, um olhar puro. Satanás quer transformar templo em sinagoga, para tirar pureza, para tirar sinceridade, para gerar hipocrisia. Por isso lá no templo os homens engaiolavam as pombas. E Paulo diz aos Coríntios no capítulo 11, versículo 3: eu me preocupo com vocês, que vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Por isso Jesus foi lá, quebrou as gaiolas, porque neste lugar a hipocrisia vai ser presa, a mentira vai ser presa, a falsidade vai ser presa. Deus vai levantar templos, e no templo há sinceridade, no templo há singeleza, no templo há pureza. E eu encerro dizendo para vocês que ele quebra as gaiolas, ou ele quebrou aquelas gaiolas em uma palavra profética. Que palavra profética? Até aquele momento, a atuação do Espírito Santo estava limitada por causa do homem. Era uma regrinha quase batida do Antigo Testamento. O que é que aconteceu? Primeiro, o Espírito de Deus no primeiro momento pairava sobre a terra, ou seja, ele tinha liberdade, ele se movia como queria. Aí começaram a surgir as sinagogas. Caim querendo a glória para si, mata Abel. O homem começando a pecar. Capítulo 6 do Gênesis, o que é que Deus faz? Deus retira o Espírito Santo da terra.
E aí o Antigo Testamento é regrado por uma norma. Que norma? Ele só vem esporadicamente sobre reis, sacerdotes e profetas, e de forma temporária. O homem limitou a atuação do Espírito Santo em todo o Antigo Testamento. Era como se o homem tivesse engaiolado a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. É como se ele não tivesse permitido. Aí Deus começa a levantar profetas. Profetas como Isaías dizendo: eu vou derramar água nos desertos. Deserto, pastor, não tem barreira para represar a água, não. A água vai caindo, ela vai se espalhando. Eu vou mandar água sobre o deserto. Eu enviarei chuva sobre a terra seca. Aí Deus levanta Joel para dizer no capítulo 2, versículo 28: há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Já não são mais medidas limitadas, já não são mais porções engaioladas. Joel estava dizendo: ele vai derramar, ele vai derramar, ele vai derramar. Quando Jesus viu aquelas pombinhas presas, ele lembrou do que fizeram com o Espírito Santo no Antigo Testamento. Limitaram a sua operação, e ele foi lá e quebrou as gaiolas. Quando ele quebrou as gaiolas, ele estava profetizando algumas coisas. Primeira coisa, João 14,16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. A palavra outro Consolador, ou a expressão outro Consolador no grego, é alter ego paracletos. Outro companheiro como eu, outro companheiro com a mesma natureza que eu, outro companheiro com o mesmo poder que eu, outro companheiro, outro amigo com o mesmo amor e carinho que eu. O Pai enviará para vocês. Para vocês quem? Ele nem falava com sacerdotes, ele nem falava com rei, ele nem falava com profetas, ele falava com templos, ele falava com templos, ele falava com templos. E por que que ele falava com templos? Escute para dar glória. Por que que eu sei que Jesus falava com templos? Porque em João 14,17 ele diz assim: sabe quem é que vai vir aí? O Espírito Santo da verdade, que o mundo nem conhece, nem pode conhecer, mas vocês o conheceis. Como assim vocês conhecem? Nós conhecemos ele de onde? Ele é aquele que em Gênesis 1 e 2 pairava sobre a face da terra. Ele é aquele que em Gênesis 39 e 42 encheu a vida de José. Ele é aquele que em Números 11 e 26 encheu a vida de Moisés e a vida de mais 70 anciãos. Ele é aquele que em Juízes capítulo 15 se apoderou de Sansão. Ele é aquele que em 1 Samuel 16 e 12 tomou conta da vida de Davi. Vocês conhecem, vocês conhecem, vocês conhecem. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem. Aí Jesus diz duas coisas que me faz ter vontade de gritar glória. Primeira, Ele estará convosco. Na sinagoga ou no templo? Na sinagoga ou no templo? No templo, Ele estará convosco. Segundo, aqui vem o mais lindo de Jesus: Ele habitará em vocês. Aí lá em João capítulo 19, versículo 22, a Bíblia diz, Jesus diz assim: assim como o Pai vos enviou, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E soprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Ele já tinha quebrado as gaiolas lá em Lucas capítulo 19, lá em Marcos capítulo 11 versículo 15, lá em Mateus capítulo 21, ele já havia quebrado as gaiolas, aleluia, e agora estava dizendo: receba o Espírito Santo. Lucas capítulo 24, 49, ele diz: não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Atos capítulo 1, versículo 5, ele disse: ei, fique em Jerusalém, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito. Atos 1 e 8 está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós, ao descer sobre vós, ao descer sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo. No templo ele não está engaiolado. Deixa eu encerrar, que eu já disse que ia encerrar 3 vezes. Atos capítulo 2. Eu vou trazer para o nosso contexto.
Atos capítulo 2 no nosso contexto. Quinta-feira à noite. Culto na AD Canaã de Macaíba. Aí o texto diz assim: e chegando a hora do culto, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eis que de repente, no mundo espiritual começou um barulho mais ou menos assim, ó. Um som como de um vento veemente que encheu. Olha o som aí, olha o som, olha, escute. Este barulho é o barulho dele. Esse é o som do Pentecostes. Quem diz que Pentecostes é silêncio? E foram vistas lágrimas, aleluias, glórias a Deus, línguas como que de fogo, que pousaram sobre cada crente. E como ele não está mais engaiolado, versículo 4 de Atos 2, e todos os crentes da AD Canaã foram cheios do Espírito. E todos foram cheios. Quantos foram cheios? Quantos foram cheios? Todos foram cheios, todos. Vê se tem alguém vazio aí do teu lado, pelo amor de Deus. Se tiver alguém vazio, ou alguém assim meio na dúvida, pegue na mão dele e diga: seja cheio. Se você quer ver a consequência disso, se você quer que eu diga a consequência disso, fique de pé. Eu te disse que em Atos 2 está escrito: e cumprindo-se a quinta-feira, a hora do culto, estavam todos reunidos na AD Canaã. E de repente veio do céu um som como de um vento que encheu a casa. E começou-se a ouvir glória a Deus e aleluia no meio do povo. Línguas como que de fogo que pousaram sobre cada crente. E todos foram cheios. Por isso Jesus quebrou a gaiola. Porque gaiola fica para a sinagoga. Onde há templo de Deus, a liberdade do Espírito. Onde há templo, a liberdade para o Espírito. E qual a consequência de todos serem cheios? Aí a Bíblia diz assim, ó: e todos começaram a falar em línguas estranhas. Quantos começaram a falar em línguas estranhas? Quantos? A metade? Um terço dos crentes? Todos começaram a falar línguas. Mas como pregador? Era o Espírito quem concedia que falassem. Aí o que é que aconteceu na AD Canaã? Jesus batizou com o Espírito Santo. Quantos aqui ainda não falam línguas estranhas e ainda não são batizados? Levante a mão. Quantos querem ser batizados? Balance a mão assim. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo. Os que querem ser batizados, sai do seu lugar e vem à frente.